Olá, eu sou Antônio Carlos de Paula, advogado, especialista em direito imobiliário, corretor de imóveis, escritor, autor do livro Vender, Vencer, Crônicas e Anotações. Esse livro, se vocês têm uma ideia, é uma ferramenta indispensável para quem mexe com vendas, seja lá o tipo de mercadoria, o tipo de produto que você vende. Ele é dedicado, a princípio, a corretores de imóveis, que é o mercado que eu trabalhei por mais tempo, conheço mais ou menos, quase que profundamente, porque ninguém sabe tudo, todo dia a gente precisa estar aprendendo, não é verdade? Esse livro eu não estou querendo inventar a roda ou reinventá-la, né? Até que todo mundo sabe que ela não é quadrada, que é redonda. Mas é um livro útil, é um livro escrito por quem conhece o processo de venda, conhece as angústias do corretor, do vendedor, os seus sofrimentos, as suas ansiedades, suas frustrações e a alegria da vitória, do sucesso, da venda realizada. Posso dizer que tive muitas dessas alegrias. Tiveram coisas que não foram tão boas, como tudo na vida é assim. Mas podemos dizer que, em termos gerais, o resultado sempre foi positivo. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que está na página 43 do meu livro, Vender, Vencer, Crônicas e Anotações, que o título é o seguinte: Receita de corretor bem-sucedido. Em todas as palestras de venda, de autoajuda, que vocês possam imaginar, sempre nos colocam uma seguinte posição, que nós devemos conhecer a tipologia psicológica do cliente. Claro, realmente isso é muito importante. Agora, falando também em tipologia, durante todas essas quase 3 décadas como gerente de vários escritórios no ramo imobiliário, eu pude também perceber o seguinte: assim como existem determinados tipos de clientes, psicologicamente diferentes, logicamente, existem também os tipos psicológicos de corretores. Então, vou passar um exemplo aqui para vocês. Nós temos, por exemplo, o corretor tudo em casa. Tudo em casa é aquele corretor que coloca o cliente à vontade, deixa ele tranquilo, sossegado, conversa, fala, trata com bastante intimidade, que se conhecesse desde 200 anos atrás, não é verdade? Agora ele acaba se empolgando com um novo amigo e perde o domínio da situação. Sabe? Ele se empolga tanto com aquela situação, se envolve tanto com o cliente. É lógico que a empatia é uma arma necessária, uma ferramenta necessária para todo e qualquer cidadão ou cidadã que se aventure ou faça da venda a sua profissão. Então ele acaba perdendo essa situação. Aí ele fica muito amigo, muito legal, aquela coisa toda, só que tem uma coisa, ele não consegue fechar a venda. Aí sabe como é que é, né? Tudo em casa, no banco, na empresa, a coisa fica bem difícil. Nós temos também um outro tipo de corretor. Está na moda agora, né? Funk, não sei se é funk ou é rap, tem os MCs, né? Mestre de cerimônia. Então, nós também, você vai ver, pode ver aí do seu lado. Presta atenção no que eu estou falando. Olha e procura aí na sua equipe, olha no seu escritório, você vai encontrar o MC, é o mestre de cerimônia.
completamente oposto ao corretor Tudo em Casa. Ele peca pelo excesso de formalidade. Sabe? Ele se traja corretamente, fala corretamente, tem uma postura assim impecável. Não há nada que se possa dizer que deponha contra a sua imagem profissional. Realmente ele é é o protótipo da pessoa bem educada, da pessoa bem formal. Mas o que acontece? Ele exagera tanto na formalidade, tanto, que ele acaba deixando o cliente um tanto quanto acanhado. E sabe qual é o resultado que acontece? Exatamente o mesmo resultado do corretor Tudo em Casa. Ele não consegue fechar a venda. Nós temos também o vaca de presépio. Vocês conhecem vaca de presépio, todo mundo sabe o que é um presépio. Vocês conhecem a vaca de presépio? Ela só mexe com a cabecinha assim. Tudo ela diz amém. O corretor vaca de presépio é a mesma coisa. O cliente fala, olha, o imóvel está muito caro. Eu só tenho razão. Eu também acho caro, sabe? Olha, o prédio é muito velho. Não, olha, sinceramente, eu concordo com o senhor. Eu acho que isso aqui devia ser um museu, de tão velho. Tá? E o corretor vaca de presépio vai dizendo amém a absolutamente tudo que o cliente diz. É uma figura tipicamente apática, ele não age, não reage, e, consequentemente, não vende. Uma outra figura engraçada que também a gente encontra em toda a equipe de venda, em todo escritório imobiliário, em qualquer lugar que se mexa com vendas, é o corretor ou vendedor, tantas emoções. Eu tinha uma amiga corretora, fomos parceiros em várias transações imobiliárias. Ela sabe quem é, não vou falar o nome dela, mas ela sabe. Que era exatamente nessa situação. Ela era uma que se encaixava nesse perfil de tantas emoções. Ele acaba sendo um caos. Ele se envolve completamente por todos os problemas do cliente. Sabe? Se preocupa com a filhinha dele que está com catapora, aí com o cachorro que precisa ir para o pet shop, e outro cachorro que precisa tomar vacina, sabe? E ele cria uma empatia tão grande com que ele acaba ficando da casa. Sabe? Fica aquela situação, fica tão amigo, mas tão amigo, ou tão amiga do cliente ou da cliente, que acaba sendo tão fácil o cliente dizer não. E o cliente acaba não comprando com ele, porque ele desabafa, o cliente desabafa com ele, sabe, conta as histórias, que corretor também tem que ser padre, psicólogo, tem essas coisas todas, né? Tem que ter a paciência de um monge tibetano, porque senão muda de profissão. Mas tantas emoções peca por essa situação. Ele se envolve demais com o cliente, sabe? A dedicação é necessária, claro que sim, mas tudo na medida certa. Como ele exagera, acaba colocando os pés pelas mãos e acaba não vendendo, não fechando a venda. Temos também o papagaio falador. Aí do seu lado também deve ter um. Tem, todo escritório tem. O papagaio falador, como o próprio nome já diz, é aquele que ele esquece que a gente tem duas orelhas e uma boca só. Que é para a gente ouvir mais e falar menos. Mas não, ele fala. Ele ainda está naquela situação, ele não se modernizou, ele ainda tem aquela noção de que corretor ou vendedor bom é aquele que fala muito,
aquele que fala, 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 não deixa, não dá tempo do cliente pensar, então ele acaba achando que, nossa, é a melhor coisa. Fala, 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 só que tem um detalhe, ele fala, mas acaba não vendendo, não fechando a venda. Porque não tem quem aguente ficar ouvindo, né? Tanta conversa mole. Ele é bom de conversa, bom de história, tudo, mas vender, infelizmente, nada feito. Nós temos também o marcha lenta. O marcha lenta, como o próprio nome diz, também pode ser ou marcha lenta ou devagar, devagarinho. Aquela música, lembra? Vai devagar, devagar, devagarinho. Exatamente, eu sei que... você conhece. Claro que conhece. Todo lugar tem um também. Esse demora, é lento, sabe? Se for, acho que ele é a lenha e a lenha está molhada, então demora a pegar fogo. Então ele não consegue apreender as necessidades do cliente, não consegue, sabe, penetrar dentro da real necessidade do cliente. Na maioria das vezes, quando ele está quase conseguindo, quando ele está quase chegando lá, o cliente já comprou com outro. Porque é muito lerdo, lerdo demais. Ele nem vende. Às vezes o cliente compra com ele. Certo? Porque quando ele consegue pegar no breu, o cliente já partiu para outro. Esse também é uma figura que todo mundo conhece em todo e qualquer escritório. Temos uma outra figura também, um outro tipo psicológico de corretor, que é o não vai dar certo. Exatamente. Eu sei que você pensou, lembra do desenho do Leão da Montanha, se não me engano? Ó dia, ó sorte, ó azar. Eu disse que não ia dar certo. É assim. Ele é simplesmente um chato. Eu podia até dizer que ele é um chato de galocha, mas acho que tem gente que nem sabe o que é galocha, né? Então, não acredita em absolutamente nada, a não ser na possibilidade de não vender. Ele, tudo que ele acredita. Ele acredita que não vai dar certo, que não vai vender, sabe? E ele acha até o seguinte, ele é tão otimista que ele acha que o mundo vai acabar e todo mundo vai morrer pastando. Usando óculos verdes ainda, porque a grama vai estar sequinha. E além de seca, não vai dar para todo mundo. E parece aquela hiena mesmo que eu falei no princípio, do desenho hard, né? O desenho animado. Eu disse que não ia dar certo. E realmente acaba não dando mesmo. Então, se você analisar todos esses tópicos, que eu acabei de dizer, tudo em casa, os tipos psicológicos de corretores, tudo em casa, o mestre de cerimônia, o MC, vaca de presépio, tantas emoções, papagaio falador, marcha lenta e não vai dar certo. A grande realidade é o seguinte, não existe receita de corretor bem-sucedido. Não tem. Sabe? Existem certas medidas que você pode se acautelar, você pode tomar, que podem levá-lo a desempenhar um trabalho mais de acordo com as suas necessidades e para que você alcance o seu objetivo, que é a venda. No entanto, é inegável que, se você não se encaixar, preste bem atenção, não se encaixar em nenhum desses tipos de cliente que eu acabei de desses tipos de corretores que eu acabei de dizer agora há pouco, você já está um passo à frente, você já tem uma grande vantagem. Agora, a profissão de vendas é excelente. Com todos os seus prós e contras, os seus sims, talvez e nãos, é uma profissão que, se levada a sério, vai lhe trazer grandes resultados. Até mais.